Oi, pessoal de casa, hoje a gente vai continuar a regência, então. E aí, olha o que a gente estava falando. Que a primeira coisa de uma frase era fazer o que mesmo? Sujeito, perfeito. Não te atrapalha. Primeiro é o sujeito. E a segunda coisa da frase é a transitividade. Transitividade. Era quando eu pensaria, então, a tal da regência verbal. Pensar regência verbal é pensar em 5 tipos, lembra? VI, VTD, VTI, VTDI e VL. Então, eu mostrei para vocês que era uma análise combinatória, vocês lembram? Eu tinha um sujeito simples, 5 possibilidades de transitividade. Eu tinha um sujeito composto, 5 tipos de transitividade. Era análise combinatória. Aí a gente pensou então com isso os tipos de verbos, aí eu retomei os conceitos, como é que a gente pensava o carinha. E aqui eu fiz um link bem legal, que era o link dos pronomes. Pronomes exclusivos da terceira pessoa. O que era isso? Era assim, ó. O O e o A representariam então os objetos diretos. E o LE representaria o objeto indireto. E é legal a gente saber isso, porque isso cai bastante nas provas. Isso às vezes não cai nem assim, ó, como caía no colégio, preencha as lacunas com o ou lê. Vocês lembram como é que era isso no colégio? Preencha com o ou lê. E a gente ia lendo assim, esse ficou bonitinho, aí tu botava lê. Esse não ficou legal, aí tu botava o. Não é assim, né? O que tu faz para saber se é o ou se é lê? Tu vê a transitividade do verbo. Tu vê o que o verbo quer. Isso é o que define se é o ou se é lê. Se ele quer um objeto direto, tu põe o. Se ele quer um indireto, tu põe lê. Mas isso, quando cai nas provas, cai assim, ó. Qual das frases apresenta erro? Ou qual está correta? E aí eles repetem a figurinha. Como assim repetir a figurinha? Frases do tipo assim, ó. Vê se agora faz um pouco mais sentido. Informei-lhe sobre os valores. Olha essa frase. Informei-lhe sobre os valores. Se eu ler e pensar no ouvido, do jeito que eu leio, ela tá bonitinha, né? Fica bem meiga. Só que ela tem um rolo aqui. Por quê? Quem informa pode informar alguém sobre algo ou informar a alguém algo. Entenderam a lógica? Ou não? Então ele já tem aqui o indireto. Vocês entendem que não pode ser o lê? Eu preciso de um direto, porque um verbo não repete a figurinha. Esse é o tipo de frase que é perigosa. É a gente ler e não se dar por conta que já existe um indireto. Então tu não pode ter outro indireto. Tu precisa de um direto. A mesma coisa seria assim, ó. Informei os valores. Ó, é o mesmo erro do de cima. Só que agora, no de cima eu tinha 2 indiretos. E agora eu tenho 2 diretos. Entenderam o rolo? Um verbo não repete a figurinha. Lê. Para ser o indireto. Porque aí tu vai ter um di e um in. Um di e um in. Tu não pode ter 2 di diretos ou 2 in diretos. Por isso que é importante saber os pronomes. Pra gente bater o olho e, opa, tô ligado que esse cara é direto. Então, isso exclui o carinha do lado. Fez sentido isso aqui? Nada a ver. Sim? Legal, né? Eu acho bem legal essa parte. Então, vamos lá. Aí, a gente foi para os pronomes relativos. Essa parte foi muito legal. O que a gente anotou aqui, pessoal? Não conseguiu ouvir nada? Vamos lá? O que a gente anotou? O que eu trocava por ou por a qual? Em pronome relativo a gente não anotou nada. Não? Não. Retoma,
Pronome relativo retoma. Então vamos anotar agora então. Eu acho que foi uma falha da gravação ali, não pegou essa parte. Vamos anotar então. Pessoal de casa, puxa uma seta aí. Aquela seta lá, ó. Partiu? Vamos lá então. Palavra-chave, turma. Completar, não anota. Completar ou retomar? Vocês estão querendo palavras novas. Completar ou retomar? Retomar. Retomar, anota aí. Retomar. Porque quem é que completa mesmo? Conjunção integrante. Essa sacadinha é legal de estar dominando já, tá? Retomar, pronome. Qualquer pronome retoma, mas é a sacadinha pro relativo. Quem é que completa? Conjunção integrante. Beleza. A gente pode anotar uma outra coisa assim, ó. Eu acho que a gente fez o contrário, tá? Mas a gente pode anotar assim, ó. Só anota pro futuro. Oração subordinada adjetiva. Anota aí. Deixa anotado isso. Quando a gente chegar nessa parte da matéria, eu vou dizer, vamos voltar. E aí vai dar a liga, assim. Ou não, né? Mas vai dar. Vai dar certo. Só anota aí, então. Pronome relativo, retomar. Pronome relativo, oração adjetiva. Tá, principal era o quê? E aqui tá escrito, ó, retoma pessoas ou coisas. Ele é chamado, já vi cair em prova, mas isso é bobagem. Ele é chamado de pronome universal. Por que ele é chamado de pronome universal? Porque ele retoma qualquer coisa, ele é coringa. O que tu botar, ele busca, tá? Então, o que é chamado de pronome universal? Porque ele retoma coisas e pessoas. E aí eu te falei, existem 3 níveis de questões aqui. Uma óbvia, uma média e uma impossível. Qual era a óbvia? A óbvia é eles te perguntarem assim, ó. Este que é um pronome relativo ou uma conjunção integrante? Essa é a que mais cai. Esse que é relativo ou é integrante? Ele é relativo porque eu posso trocá-lo por ou por a qual. Meus colegas, os quais ensinam ótimas matérias, tananã. Faz sentido? Essa é a clássica, turma. A segunda, a mediana... Ah, que susto que eu tomei. Eu achei que era o André Vieira. Não. Você sabe quem é o André Vieira? Já tiveram aula com o André? É que volta e meia o André Vieira entra, ele fica escondido, e aí ele entra e dá um soco na porta, e a gente se caga de medo, porque a gente tá super concentrado, ele tá ali assim, ó, o pronome relativo, ele... Meu, e é o André, né? Não é a Tati entrando assim, uau! Aí tu, ai, que amor. Não, é o André assim, uau! É horrível. E aí eu vi barulho, puta, é o André, meu, vai me dar o grito aqui, eu vou me cagar todo. Eu vou deixar um pouco aberto aqui só porque o André tá pelo curso, tá? Daqui a pouco a gente fecha isso. Eu tô tenso. Quem viu ele embora? Tu viu? Foi embora. Tá. Que pena. Ah, que pena nada. Assustador. Então, a questão clássica. Troca por ou por a qual... Desculpa. Sim, pronome relativo. A questão média. Regra do Itaú. Lembra da regra do Itaú? Ah, sempre depois de um pronome relativo o verbo pede uma preposição? Não. Quando pedir, a gente aplica Itaú. Por exemplo, assim, ó. Quem ensina, olha a transitividade. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. Não pediu uma expreposição. Ele se resolveu ali dentro, ó. Então, aqui não tem regra do Itaú. Mas a gente viu, por exemplo, que na história da vaga pública, a vaga pública... a qual necessito. E aí quem necessitava? Necessitava de... E a gente aplicaria então a regra do Itaú. Se depois de um pronome relativo alguém pedir uma preposição, para e fica aqui. Tem que ter. A questão média na prova vai me pedir para a gente preencher essa lacuna aqui. E aí eles vão dizer, preenche aí. Tu vai preencher isso com de que... Tu vai preencher isso com em que, tu vai preencher isso com que, eles vão trocar a preposição. E a sacadinha é a gente olhar para o verbo da frente e ver quem é que pede essa preposição. Lembraram dessa? Mas não é só com o que, né? Também. Isso, é com qualquer pronome. Regra do Itaú, qualquer pronome.
Qual que era a mais difícil? Era a função sintática do pronome. Porque olha que legal, pronome é o que ele é. É morfo. E aí, tudo que é morfo geralmente tem uma análise sintática. Qual é a sintática do bagulho, então? A sintática, a questão que cai na prova é assim, ó. O que tu precisa saber para fazer uma prova? Eles vão te perguntar assim. Quem é o sujeito de ensinam? Ou, pensando na CESP, o sujeito de ensinam é meus colegas. Verdadeiro ou falso? Isso. Tá, olha que legal. É que vocês viram a aula no sábado, mas ela não viu a aula no sábado. Então ela foi a inocente que marcou o que a CESP quer. Que é o que todo mundo faz, tu não tá errado. Não sai chorando, ai, me humilhou. Não. Mas, ó, é a tendência, o que acontece, né? Às vezes a galera pira. Ó, o que acontece? É o que tu fez o raciocínio certo. Tu pensou, quem é que ensina? Os professores, então ele é o sujeito. Só que a maldade é essa. O pronome relativo, a regra é assim, ó. O pronome relativo exerce a função sintática que a palavra que ele busca teria para o verbo da frente. Então vamos de novo. Que busca meus colegas. O que meus colegas seria para o verbo da frente? Seria o sujeito. Então que é o sujeito. E os meus colegas? Era essa a pergunta. E os meus colegas? Sujeito de são grandes, porque a gente tem duas orações. Então a gente sempre vai ter dois verbos, ó. Então, o pronome relativo trabalha para o primeiro verbo que vem depois dele. E ele diz, meu, o que tá te faltando? Ô meu, tá me faltando um sujeito. Tá aqui o sujeito. Eu sou o sujeito. O que tá faltando? Um objeto indireto, que nem no caso do necessito, ó. Vamos fazer do necessito? Ó, quem é o sujeito de necessito? O sujeito. Eu. Sujeito sou eu. Beleza. Oi, pessoal. Primeiro sujeito, depois a transitividade. Eu necessito de que. E aí esse verbo pede uma preposição. O que eu necessito? Se eu fosse ler a frase, do que eu necessito? Da vaga pública. Que não buscou a vaga pública? De que é o meu objeto indireto. Ele exerce a função sintática da palavra que ele busca. O que a palavra que ele busca seria? Meu, seria o sujeito. Eu sou o sujeito. Ô meu, preciso de um objeto indireto. Eu sou o objeto indireto. Ele busca uma palavra. E aí ele diz, o que essa palavra seria para ti? Seria o sujeito. Então eu sou o sujeito. Entenderam? E o quê? E a vaga pública é o sujeito de estar neste concurso. Quem é que está neste concurso? A vaga pública. Porque, olha que legal. Quando entrar as vírgulas, aí nasce uma nova matéria. Que é a matéria de orações adjetivas e explicativas. Que tem a ver com aquilo que eu anotei lá, ó. Oração subordinada adjetiva. Não foi à toa que tu já fez um link aí, tá? Mas e a pontuação? Isso, porque vai ter exatamente a ver com aquilo ali. Muito legal. Não entenderam nada, né, gente? Entenderam? Não. Só pro pessoal de casa se ligar, ó. Essa aula tá sendo gravada na segunda-feira, de noite. E tá cheia a aula, hein? Nem parece. Vamos falar... E aí a gente viu o cujo. Lembra do cujo? O dito cujo. O que ele tem de especial? Posse concorda com o possuído. Então ele não concorda comigo, ele concorda com o que é possuído. Se eu tenho um celular, ele concorda com o celular. Se eu tenho uma caneta, ele concorda com a caneta. Ele concorda com o possuído. Aí eu te mostrei duas coisas. Primeira delas, que eu não posso repetir o artigo depois dele. Então, cuja a, cujo o, nem pensar. E segue a vida do Itaú. Quem concorda, concorda com. Lembra que eu botei aqui um discordo? Ou não botei?
Botei? E se eu botar o discordo? Opa, quem discorda, discorda de. O que eu faço com esse de? Vem pra cá. Minha professora de cuja crítica discordo. Minha professora com cuja crítica concordo. Quem vai definir como essa lacuna aqui vai ser preenchida, ó, não é aqui, é aqui. É a regência desse carinha que me mostra qual preposição eu vou ter. É isso que vai cair na prova de vocês. Isso é certo. Se surtarem, vão te perguntar se ele é o sujeito da frase. E se eles te derem a questão, eles vão dizer, isso é pronome ou isso é conjunção? E cai. Não se iludam, tá? Não fica assim, não, nunca vai. Se cair, eu já vou dizer que não. Calma, vai cair e vai ser simples. Foi? Lembra do onde e do aonde que a gente viu? E aí já estava terminando a aula. E eu te mostrei que esse em que era um uso geral. Era um uso geral. Na dúvida, escreve em que tu não erra nunca. Tá? Escreve em que não vai ter erro. O onde é para lugar parado. Tá escrito o que aqui? Aí? Fixo. Boa. Parado. Imóvel. E aí a gente anotou um aonde. E aí lembra que a gente ficou... A gente falou do Roberto? Que o Roberto começou a estudar os pronomes. E ela ligava, ai amor, onde é que tu tá? E ele dizia, só me liga depois que souber os relativos. E desligava o telefone. Vocês lembram dessa parte da aula? Foi uma crise do relacionamento que ela falou. Vocês lembram disso? Já não prestaram mais atenção na aula, né? O que era o aonde? Movimento. Então, lembra que não é o celular que define o pronome. É o verbo. Se tá parado. Se vai, vai a. É o verbo que define a preposição que a gente vai estabelecer. E aí, a gente foi para a matéria propriamente dita. Aí eu retomei ainda com essas duas frases ali do discutiu e do se referiu. Eu retomei a regra do Itaú, porque quem discute, discute com. E quem se refere a. E aí a gente retomou o conceito do Itaú. E aí começaram as questões propriamente ditas. Verbo lembrar acompanhado de pronome pede preposição. Então aqui eu tenho um objeto indireto. Mas lembrar sem pronome direto. Não muda o sentido, só muda a estrutura. Ele não tem preposição, ele tem preposição. Mas o sentido é o mesmo. A gente viu esse. E aí a gente chegou a ver o assistir também, né? A gente viu o do assistiu, né? Então olha só. E marcou um coração, bah, perfeito. Por que ele é o mais importante? Porque a gente fala ele como VTD. E as pessoas dizem assim, ó. Olha que legal. Eu falei pra vocês que eu tô fazendo estágio. Tô fazendo estágio lá no meu, na psico, né? Eu tô atendendo agora. E aí, hoje eu tinha que entregar o plano, o estudo de caso. Eu tinha que entregar um estudo de caso hoje. Que é, eu pego um paciente e analiso e faço uma fundamentação teórica. Aí eu fui lá imprimir, hoje correndo na faculdade, fui imprimir. E aí eu fui com um moletom da casa, porque eu tava gravando e aí eu tinha que dar aula pra vocês hoje. Aí eu fui com o moletom da casa. Aí quando eu entrei, uma colega minha do estágio, que é de uma outra área, ela falou assim, ó... E lá, detalhe, é que na faculdade as pessoas me chamam de Carlos. Porque eu sou o Clark Kent, entendeu? Lá eu uso óculos e sou chamado de Carlos. As pessoas, não, eu preciso passar num concurso. Aí eu... Entendeu? Tem uma pegada assim, então me chama de Zambelli, porra. Aí eu me transformo. Mas aí eu tava lá, né? Aí uma guria falou assim, ó... Ô Carlos! E é até estranho me chamar de Carlos, né? Porque nem a minha mãe me chama. E aí eu ainda tenho uma dificuldade, assim, aí eu... Oi! E aí a guria assim, ó... Cara, eu sabia que eu te conhecia. Aí eu, é? E aí ela falou assim, ó... Olha a frase. Sim, eu já assisti uns vídeos teu na internet. Eu já assisti uns vídeos teus na internet. E eu pensei... Não entendeu porra nenhuma. Por que ela não assistiu uns vídeos meus na internet? Porque ela tá me dizendo, eu já ajudei a fazer uns vídeos teus na internet. Ela não botou a preposição. Claro, né? Não sou doente mental e dizer, olha só, você deve utilizar a preposição, né? Porque eu tô
faculdade de psicologia. Qualquer coisa que eu falar vai ser analisado, né? Mas me deu vontade de dizer pra ela. Porque ela tinha que me dizer, eu já assisti a uns vídeos teus na internet. Porque assistir no sentido de ver, ele pede a preposição a. Entenderam a maldade? Agora olha se não é a questão da vida. Poderíamos trocar, me pergunta a prova assim, ó. Poderíamos trocar assistiu da linha 14 por viu, sem prejuízo para o sentido e para a estrutura da frase. Que pergunta legal essa. O que vocês acham? Esse é o rolo. Quem vê, vê alguma coisa. O ver, por isso que ele é o querido das provas. O ver é VTD. E o assistir, no sentido de ver, é VTI. Por isso que ele é o cara. Porque quando eu usar um viu, eu vou pensar VTD. Agora, assistiu no sentido de ver, é VTI. Então, se a guria dissesse assim, ó, ô Zambelli, eu já vi uns vídeos teus na internet, beleza. Eu já vi o quê? Uns vídeos. Mas eu já assisti a uns vídeos teus na internet. Entenderam a diferença? Muito legal. O psicólogo assistiu o paciente. Faz uma análise sintática aqui pra mim. Rapidinho. Quantas orações eu tenho naquele período? Uma, só um verbo, ó. Quem é o sujeito? Psicólogo. Qual é o núcleo do sujeito? Que tipo de sujeito? Simples. Oi, sabia que o psicólogo assistiu? Olha que legal. Aí tu vai pensar assim, ó. Cara, ele pode ter ajudado, VTD, ou ele pode ver, VTI. Tu entende que esse verbo pode correr para os dois lados? Então, quem é que define a transitividade? O contexto. Por isso que a gente está anotando isso lá de sempre. A transitividade depende do contexto. Porque vai chegar uma hora que vocês vão ter um verbo tipo assistiu, que pode funcionar uma hora como VTD, em outra hora ele pode ser VTI. Daí como é que eu vou saber? No contexto. Objeto direto. Então o cara é VTD. Entenderam o contexto? O contexto aqui é de ver. O contexto aqui é de ajudar. Isso altera a transitividade. Claro que a gente não vai saber todos os verbos do mundo, mas os clássicos a gente tem que dominar. E o assistir é o top dos clássicos, é o que mais cai. Se fosse assistir o de ajudar, como é que eu faria a pergunta? Assistiu o quê? Tá, assistiu o quê? OD, né? OD. Paciente. Uhum. E se fosse VTI? Assistiu? Ao paciente. Eu estava na secretaria e eu assisti ao paciente entrando. O cara entrou, eu fiquei olhando. O contexto me define que eu só olhei pro cara. Não, ele chegou muito angustiado e eu assisti o paciente. Eu ajudei o cara. Eu estava na secretaria e assisti ao paciente. Eu vi o cara entrar. Eu ajudei o cara. Aí, transitividade oscila. Legal? Boa pergunta dela. Todas as que eu fiz até agora eram uma merda. A guria fez uma que valeu a noite. Bah, que legal. Fala quem tem perguntas boas. Se tivesse um ali na frente na hora, eu já poderia... Boa. Ó, outra pergunta boa que ela fez, olha. E se tivesse um ali na frente, então eu já saberia o bagulho. Mas sabe qual é a treta? É que às vezes a prova vai escrever errado pra gente corrigir, né? Então assim... É importante eu saber o cara, porque pode estar escrito errado. E aí eu vou ter que corrigir. Legal? Um outro cara queridinho de prova, o aspirar, turma. O aspirar, vocês viram o Fantástico ontem? Não. Estava estudando análise sintática. Sério mesmo? Ah, a gente tem um tema. Caraca, depois eu vou passar para olhar. Mas olha, quem é que assistiu o Fantástico? Quem é que assistiu ao Fantástico? Eu falei errado.
E vocês respondem, não, mas não é, e vocês aqui, ó. Não adiantou nada, sabe, pô? Quem é que assistiu, tá, mas falando sério, quem é que viu o Fantástico? Ninguém. Pá, meu, vocês estudam muito. Tá, eu vou te mostrar uma que é muito, eu vou contar pra vocês a tragédia que é tu começar a prestar atenção em tudo que as pessoas falam. Já vou contar sobre o Fantástico. Olha o primeiro. Aspirar. Aspirar pode ser no sentido de desejar, de ter como meta, e eu posso aspirar cheirando o bagulho. Tati já aspirou a carreira de modelo. Fica claro para todo mundo que ela não cheirou a carreira de modelo. Né? Então, ela aspirou a algo, a carreira. Preposição mais artigo, crase. Desejou a carreira. Quando aspirar for no sentido de desejar, esse aspirar passa a ser VTI. Agora. Aproveitando com uma frase, Uhum. no caso eu posso trocar, né, quando tem um A por al, né? Isso, no masculino, né? Nesse caso, sim. Sim, isso aí. A crase, depois a gente vai ver que... Mas o que seria o al, né? Seria, por exemplo, cargo. E aí tu teria aspirou a, prep, que veio daqui, e o artigo que veio daqui. O. Por isso que sempre que tu troca por al, forma crase. Isso aí. Capaz. Agora, olha só. Aspiramos um ar poluído nas grandes cidades. O que a gente faz? Cheira, inala, sorve. Então esse cara passa a ser VTD no sentido de inalar o bagulho. VTI sonha com, almeja. VTD inala. Agora olha a tragédia do Fantástico ontem. Eles estavam falando sobre o Casagrande. Tem um quadro do Casagrande que o Drauzio Varela lá fica falando das drogas e pá, vocês já viram? Olha que foda, né, meu? Aí o Casagrande cheirava e pá, e agora ele tá se recuperando e tá é uma luta, né? E aí os caras fizeram, olha que o inconsciente é muito bonito nessas horas. Aí é psicologia com as letras, ó, batendo na trave. Na trave, né? Porque é futebol, Casagrande. Aí o Casagrande entra em campo e começa o discurso todo bonito, falando da esperança, falando do não sei o quê. E aí tem a linha branca ali, né? Do meio de campo, assim, ó. Juro pra vocês. E a frase foi assim, ó. Casagrande pisando na linha. E a frase do cara foi assim: hoje, ou ele, ou Casagrande, sei lá o quê, aspira novos ares. E eu pensei, mas que filha da putice esse exemplo. Essa frase somada a essa imagem, dá pra ficar uma aula inteira filosofando sobre isso. Meu, que horror que foi a edição daquele negócio. Porque ficou assim, eu não sei se as pessoas pensaram, mas na hora eu pensei assim, ó, uma carreira e ele aspira novos ares, ou seja, segue na mesma, né, velho? Só mudou o jeito de cheirar o bagulho. Cara, ele não aspira novos ares, ele não tá cheirando o bagulho de novo na carreirinha ali, ó, os caras dando, olha, Casagrande continua aqui. Não, ele aspira a novos ares. Ele aspira a novos ares, ele não aspira a novos ares, senão eles... Ó, antes ele cheirava a carreira, agora é novos ares, e aí ele pisando numa carreirinha no campo. Não fez sentido aquilo, tava errado a frase dos caras, certo? Mas enfim, né, tô viajando também, porque... Vamos falar do visar. Visar é um baita verbo de prova também, ele é muito bom. O visar funciona assim, turma. Vocês podem... Olha a frase. Olha a frase. A frase era assim, ó. Meu chefe não visou o contrato de prestação de serviço e você visa o cargo público. Vocês entenderam que esse visar uma hora é VTD, outra hora é VTI. Isso aqui já tá bem claro, né? Agora, qual sentido esse carinha deu pra gente aqui? Uhum. De dar visto, de assinar. Agora, que ideia deu esse cara aqui? De almejar. Então, olha como é que cai na prova. Cai na prova é assim, ó. Poderíamos trocar visa. Você visa ao cargo público. Ter como meta.
por aspira. Sem prejuízo para o sentido e para a correção. Eu posso tirar um verbo ali, botar o outro, e eu te digo a mesma coisa com a mesma estrutura? Olha que legal. Se alguém me perguntasse hoje, tá? Tô subindo as escadas, alguém me pergunta assim, ó, ô Zambelli, aspirar é sinônimo de visar? O que eu tenho que dizer para essa pessoa? Depende. Qual o sentido? Por quê? Porque ele pode ser o aspirar cheirar, não é sinônimo de visar. E o visar assinar não é sinônimo de aspirar. Agora, quando os dois são VTIs, por coincidência do destino, eles dizem a mesma coisa, que é no sentido de ter como meta. Por isso que cabe como sinônimo ali. Legal, né? E aí tá, e tem um outro visar que não aparece muito, mas existe. Quando eu miro, visar no sentido de mirar. Aí tu visa o alvo, visa o inimigo. Aí é no sentido de mirar, mesma coisa. Aí é VTD também. Então VTD é assinar ou mirar. E VTI é assim. Olha só que legal. Se fosse assim, ó. A vaga que viso está no MPU. Vou botar assim, ó. A vaga que viso está no MPU. Primeira pergunta. Esse que é um pronome relativo? Isso aí. Porque eu vou dizer a vaga a qual. Turma, olha que pergunta legal. Agora é que é a pegadinha. Essa frase está certa ou está errada? Eu não assino a vaga, né? Não. Mas eu não posso mirar a vaga? Pelo visto não também. Vocês não gostaram do exemplo. Eu não posso mirar a vaga. Olha, eu miro o MPU, eu não miro o TJ. Só eu que falo isso, então. Claro! Tá, tu não vai fazer todos os concursos que aparecerem. Você vai dizer, não, tô mirando o MPU. Entenderam? Nesse sentido. Então, ela tá certa. Ela não tá dizendo o que eu queria dizer, o que vocês querem dizer, pelo visto. Porque vocês querem dizer assim, não, Zambelli, não tô mirando. Eu tô querendo, eu tô desejando. Ah, bom, então peraí. Então, olha, presta atenção que agora vai acontecer uma mágica. Fica olhando. Ó, quem visa, então, visa a. Esse verbo pede uma prep. E aqui é um clássico código, clássico episódio de regra do Itaú, sim? Se depois de um pronome relativo, um verbo pedir uma preposição, ela para e fica aqui, ó. Então, olha o que está acontecendo aqui. Vocês estão vendo que aquele A é uma prep. Quando eu mandei esse A para cá, ó, só a prep. Quando aquela prep veio para frente do a qual, ele já não tinha um artigo ali? Crase. Que é a nossa próxima matéria. Mas só se for a qual. Só se for a qual. Perfeito. Porque o que não tem artigo. Então, essa é uma pergunta bem legal, mas eu acho que se eu sou o cara da prova, eu faria essa. Ó. Eu perguntaria assim, ó. As duas ocorrências da palavra A na linha 19 são classificadas da mesma forma. Não. Por quê? Porque a primeira é o artigo, né? A primeira é o artigo da vaga. E aquele segundo é a preposição do viso. Então, isso aqui é uma pergunta clássica de prova. Como é que tá aí pra vocês? Dormiram? Alô? Como é que tá aí? Isso aqui não é aula de matemática, que a gente dorme, acorda e segue tudo igual. Ah, não tô entendendo nada mesmo. Português a gente tem que estar junto, tem que estar... Com quem? Busco? Dá um exemplo, não entendi.
A vaga que eu busco. Uhum.